Obrigada, presidenta Tânia, até porque sabemos que, infelizmente, esses casos não serão a última nem a primeira vez, mas o embate para quem vem da favela, e minha fala está falando da violência contra as mulheres nesses 20 minutos, nós somos violadas e violentadas há muito tempo, em muitos momentos. Nesse período, por exemplo, onde a intervenção federal se concretiza na intervenção militar, eu quero saber como ficam as mães e familiares das crianças revistadas, como que ficam as médicas que não podem trabalhar nos postos de saúde, como que ficam as mulheres que não têm acesso à cidade. Essas mulheres são muitas, são mulheres negras, mulheres lésbicas, mulheres trans, mulheres camponesas, mulheres que constroem essa cidade, onde diversos relatórios, queiram os senhores ou não, apresentam a centralidade e a força dessas mulheres, mas apresentam também os números, como o Intercept publicou no dossiê de lesbocídios, que no ano de 2017 houve uma lésbica assassinada por semana. Lesbocídio é um conceito que as mulheres lésbicas estão cunhando, assim como nós avançamos no debate com relação ao homicídio impetrado por mulheres, que se constituiu no feminicídio. Dados que mostram a realidade absurda, mas que sim vitima a nossa diversidade. As mulheres negras, por exemplo, quando passam na rua, ainda tem homem que tem a ousadia de falar do quadril largo, da bunda grande, do corpo, como se a gente estivesse no período de escravidão. Não estamos, querido. Nós estamos no processo democrático. Vai ter que aturar a mulher negra, trans, lésbica, ocupando a diversidade dos espaços. O Roberto Carlos, por exemplo, que faz alusão ao militarismo, tem a audácia de vir querer gritar no processo da República Democrática hoje. Nós rejeitamos nesta casa o que poderia ser o processo de armamento. Outros municípios negaram. Não tem eco o lugar onde nem a polícia militar hoje está preparada para utilizar armas de fogo. E para contextualizar, alguém viu o que aconteceu na Praça São Salvador ontem? Pois é. Felizmente, os guardas municipais que estavam lá, que não estavam armados, correram para se proteger, assim como todos os outros cidadãos. Porque se ali estivessem sacado armas de fogo, certamente teriam sido assassinados e perderíamos mais vidas dos servidores públicos da cidade do Rio de Janeiro. É por isso que homens e mulheres que pensam no processo democrático são contrários ao que pode vitimar ainda mais a nós, população da cidade do Rio de Janeiro. Contrário a esse armamento. Em termos de violência e de negação de direito, mais armas vai ser retirada de direitos. A condição, a saída, são condições dignas de trabalho para esses trabalhadores e trabalhadoras. E é por esses e outros e vários motivos que a gente defende, sim, a presença de mais mulheres. I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Olá, olá, queridos ouvintes. Estamos aqui no nosso podcast especial Marielle Vive para a gente poder relembrar um pouco da importância que foi a candidatura e o trabalho da Marielle no campo da educação, para a gente poder ter sempre viva essa memória e a importância da luta. Estou aqui com a Renata Aquino, nossa querida colega. Olá. E ela não pôde vir, mas eu queria só deixar um agradecimento especial para a nossa companheira Fernanda Moura, que foi quem fez o contato com a Amanda e cuja presença é muito sentida, e agradecemos muito sua colaboração, Fernanda. Então, sem mais delongas, vamos apresentar esse grupo aqui de 4 mulheres maravilhosas que estão nos dando a honra de contar um pouquinho da história delas. Bom, eu sou Pamela, eu sou professora de História, faço parte desse grupo, como ela chamava, as Meninas da Educação,
né? Já era amiga da Marielle há um tempo, e quando ela me falou que viria candidata, não tinha muito outra coisa a não ser falar, tamo junto, né? E acho legal pensar assim, de como foi um processo bonito, né, de campanha, de se chegar, de construir junto ela e o Tarcísio, que eram muito amigos, o Tarcísio também é uma pessoa do campo da educação, né, e desde então, por entender as pautas de gênero, raça, classe, a partir do olhar de professora de história, de mãe, né, sempre quis estar junto. E depois, quando ela foi vitoriosa, quando nós fomos vitoriosas, né, nessa empreitada aí, eu fiquei como colaboradora, atuando lá na parte de educação. Olá, eu sou a Amanda. Até a mandata da Marielle Franco eu era Amanda Mendonça, depois por ela eu virei Amanda da Educação. Eu conheci a Mari ainda na pré-campanha, um pouquinho antes dela oficializar, enfim, no momento que ela estava decidindo se tornar candidata, através de uma rede de militância. Eu estava buscando fazer uma campanha de uma mulher feminista, enfim. Eu sou professora de sociologia, trabalho com formação de professores hoje, dou aula em 2 instituições, nível superior, e sou já há algum tempo militante feminista, no movimento de mulheres, enfim. E estava buscando uma campanha que tocasse essas pautas. Foi assim que eu conheci a Mari, entrei na campanha. As atividades de campanha eram todas abertas e era muita gente, era tudo com muita participação coletiva de fato. A gente teve... eu já tinha participado de muitas campanhas antes e eu posso afirmar que eu nunca participei de uma campanha como a da Marielle. Assim, foi fenomenal, não só o que a gente fez nas ruas, o contato, todo o diálogo, mas com todos os problemas que existem numa campanha, a gente conseguiu fazer algo de forma coletiva, participativa. Eu, que cheguei ali já na véspera da candidatura, que não era do partido do qual ela estava se candidatando, tive todo o espaço e abertura para participar, contribuir, ajudar a construir material, elaborar a fala. Então, nesse sentido, acho que a gente já começou com o pé esquerdo. O pé bom, né? O pé esquerdo. Olá, sou Yara, conheço a Marielle há bastante anos, eu não sei quantos, mas Marielle sempre foi uma companheira de militância. A gente se encontrava muito nas ruas, principalmente nas ruas, nos atos, nas manifestações. Eu sou um pouco distante aqui do grupo, eu não sou professora, minha formação é em Direito, mas eu venho de uma trajetória de educação popular e militância feminista. E é nisso que a gente se encontra, é nisso que eu encontro a Marielle nessa caminhada. Na época da campanha eu estava com um filho pequeno, meu filho estava com meses, então não consegui participar da campanha como eu gostaria. Fiquei mais longe, apoiando nas redes, o que era possível, mas foi uma grande surpresa para mim, de certa forma, a candidatura da Marielle, mas foi isso, foi tipo assim, tem que ser, é ela, né? Ela tem que entrar. O que a gente pode fazer, mesmo não estando lá no dia a dia da campanha? Acho que há muito tempo a gente vem, né, na militância feminista pautando a questão da representatividade e pautando também que não é qualquer mulher, né? Que é também a mulher as mulheres têm que estar representadas na sua diversidade, que tem que ser mulheres comprometidas com as nossas lutas, com as nossas causas. Então, a campanha, a candidatura da Marielle, acho que foi um grande presente, assim, pensando na militância feminista do Rio de Janeiro, que é tão diversa, acho que no Brasil todo, acredito que seja, tão diversa, com tantas questões, mas você via uma ampla adesão à campanha da Mari, assim, em diversos setores. Uhum. Bom, eu sou Priscila, sou professora dos anos iniciais do ensino fundamental, do Colégio Pedro II, né? Estou aí nessa rede de militância feminista pela educação pública gratuita, de qualidade, democrática, antirracista, né? E aí é nesses lugares que a gente vai se encontrando, né, que eu conheço já de longa data as meninas aqui,
tanto Pamela e Yara já há bastante tempo, e a Amanda, né, a gente se encontrou desde 2013. E quando a gente... Eu acho que um pouco de tudo que elas falaram, né? A gente estava precisando muito, né? Eu acho que era uma necessidade nossa, assim, muito de romper com velhas formas de fazer política, assim, né? Que eu acho que é uma marca do feminismo que a gente vem construindo conjuntamente, né? E a Mari era uma expressão disso, foi sendo uma expressão disso, porque ela encarnava isso, né? Ela era uma mulher negra de favela, mãe, então ela aglutinava setores, né, que até então a gente não conseguia ver se comunicando, né? É isso, eu não sou do PSOL, não era do PSOL, a gente é militante da educação, mas a gente estava trazendo umas pautas que conversavam com o fato dela ser mãe, né, que criou filha sozinha, não sei o quê, que conversava com o pessoal de favela, porque ela era da favela da Maré, e passava porque era mulher de favela, porque ela é mulher negra. Então, assim, a quantidade de pessoas que foi se aglutinando em volta da campanha, né, fez toda a diferença, né? E era um espaço aberto para todas nós darmos sugestões, estarmos lá construindo realmente o que a gente queria fazer, né? Do que a gente queria botar ali, né? naquela campanha, na Câmara e tal. Eu acho que todas nós nos sentimos representadas nesse processo. Eu acho que isso que foi bonito. Né? Enfim, acho que um pouco isso de apresentação. Vocês estão falando da candidatura da Marielle, da importância de você ter uma candidatura de uma mulher que era mãe, que era negra, que conversava com as pessoas da favela. Então, da importância da representatividade da Marielle. E por mais que às vezes pareça ser uma questão muito óbvia pra gente, eu queria lançar essa pergunta para vocês, para, né, ter essa reflexão. Por que representatividade é importante quando a gente fala de política e quando a gente fala mais especificamente de educação? Mas por que uma candidatura que trazia essa questão da representatividade era importante? É importante. Bom, eu vejo muito uma realidade no Brasil onde as políticas públicas, por exemplo, elas são feitas para as pessoas e não com as pessoas, né? E Marielle, não só ela, mas todo o coletivo, ou toda a coletiva, né? A própria ideia da gente trazer as palavras com flexão de gênero foi uma coisa que a gente foi incorporando nessa luta, mandata e não mandato, coletiva, não só da Marielle, obviamente, mas desse campo que foi se criando, né? Então, pensar essa política pública que vai ser gerida, que vai ser gestada de um outro lugar de origem, que passou por aquilo, né? E não só que está ali para receber algo que outras pessoas que nunca passaram por aquele problema real estão propondo. Eu acho que é isso, né? Eu acho que tem essa questão da identificação também era importante, né? Porque era uma pessoa que poderia... que as outras pessoas poderiam se identificar, né? Então é uma política que se comunica com as outras pessoas reais, né? Eu não estou falando com sujeitos que não existem, né? E a Mari fazia muito isso, né? Ela é uma pessoa real que vive os problemas reais daqueles que a gente quer buscar resposta e que ela consegue provocar essa identificação nas outras pessoas, né? Então, como é que você vai sugerir soluções e políticas para os problemas que eu enfrento junto com você? Eu não estou falando de uma coisa hipotética, né? A gente está falando de uma coisa que a gente se identifica junto. Isso faz toda a diferença. As pessoas olhavam ela dessa maneira, né? Não, acredito que realmente você está propondo coisas para mudar a nossa vida, porque você sou eu, no fundo, né? É isso. Eu acho que tem uma coisa que casa com o que a gente falou antes, né, na primeira rodada, sobre a nova forma de fazer política, que é também tirar esse lugar do iluminado, da iluminada que vai trazer soluções, né? Então, trazer isso acho que a representatividade, acho que isso que a Priscila fala, é mais uma de nós, é mais um de nós. E também essa uma que tem a consciência de que mesmo com toda a trajetória, com tudo que ela passou, ela também não é iluminada, então ela também vai fazer isso de forma coletiva. Então, assim, a maioria dos projetos de lei das mandatos, os principais, assim, a gente fez através de reunião com os movimentos, reunindo com o movimento feminista, a própria atuação que a gente preparou para incidir no Plano Municipal de Educação. A gente participava
não só ali institucionalmente, mas o que a gente, mesmo sendo a equipe formada de pessoas que vêm da militância, também com essa diversidade, mas é isso, é tirar esse lugar das iluminadas, dos iluminados que vêm e resolve pelos outros, é fazer junto, ouvir os diversos olhares, né, as diversas implicações sobre uma determinada proposta. Eu vou muito na linha da Yara. Eu acho que a gente poderia fazer um outro programa só sobre representatividade, né? Sim. Que se dá pano na mão. Mas quando eu penso na Marielle no debate de representatividade, eu associo a coletividade. Então ela não tinha essa coisa do eu sei todas as pautas, eu posso falar sobre tudo. E principalmente pra gente da educação, eu acho que isso foi muito real, porque ela colocava o tempo todo assim, olha só, eu não sou da educação, então vocês têm que me dar embasamento, vocês têm que me dar dados, vocês têm que me... E era quase assim, vamos me convencer também, né? Porque... Às vezes ela falava, por que tem que ser isso? Né? Me explica. Me pauta. Me pauta. Então, assim, do jeito dela, muito engraçado e tudo mais, às vezes escorrendo, às vezes... mas tinha essa coisa do querer ouvir e construir coletivamente com a gente. Então não tinha esse lugar do eu represento. Então eu, mulher negra, de favela, então é o suficiente, eu tô aqui, eu sou aqui represento. Não, então tinha coisa do ouvir. Claro, na educação tinha essa especificidade de não ser uma área do qual ela tinha tanto embasamento, que ela atuava, mas com todos os setores, inclusive entendendo a diversidade do feminismo. Então ela não tinha essa coisa do... Então eu sou a feminista, incorporo, tá tudo certo. Então ela tinha esse cuidado de tentar dialogar com a maior rede possível de movimentos, de tentar ouvir. E eu realmente admirava isso muito, muito, muito nessa nova forma de fazer política, porque isso é muito difícil de fazer, e a Marielle conseguia fazer essa costura muito bem. Às vezes eu ficava impressionada, eu falava, gente, ela consegue conversar. E na campanha isso era uma coisa que a gente olhava e falava assim, eu encontrei pessoas, porque eu tive disputas enormes no movimento estudantil, em outros setores, todos na campanha da Marielle, todos ali juntos, felizes, e eu olhava pra eles e falava assim, só a Marielle pra conseguir fazer isso. E depois na mandata, a gente reunindo um monte de gente que a gente falava assim, essas pessoas jamais estariam na mesma sala conversando, e elas estão na mesma sala conversando. E fazendo algo em comum. Gente, fiquei arrepiada agora. Mas, enfim, vou tentar me controlar aqui. Enfim, então como vocês estavam falando, né, a maioria de vocês é da educação, vocês que traziam os dados para os projetos da Marielle. Yara, que falou que é do direito, mas que, né, quando a gente acaba se engajando, a gente acaba virando sempre dessas áreas que a gente vai conversando. Como é que era a perspectiva de vocês sobre educação e como é que isso foi levado dentro da candidatura e da mandata da Marielle? Como que a pauta da educação era pensada? Olha, na verdade, no início não era, né? A campanha da Marielle, ela tinha 3 eixos estruturantes, que era gênero, raça e classe/favela, né? Então eram esses 3 eixos que estruturavam e que davam a linha da campanha. Mas como a gente estava falando antes, a Mari tinha essa coisa do ouvir, do trazer, do aproximar. E chegou uma rede grande de professores para participarem da campanha, vindo de frentes completamente diferentes. Tá? Gente de sindicato, gente de partido, professores avulsos que queriam fazer alguma campanha. E a demanda começou a surgir durante a campanha. E eu me lembro da gente falar assim, eu acho que tem que ter um material específico de educação. Isso foi sendo construído ali no cotidiano da campanha, né? A partir da demanda de quem estava participando. E eu acho que o que traz também muito nesse histórico da Marielle e da campanha é o pensamento, a visão que ela e que todos nós aqui, de certa forma, acho que também temos, de que a educação ela é para além do espaço escolar formal. Sim. Então, nesse sentido, a Yara é uma educadora. Porque a Yara sempre trabalhou com educação de gênero, com jovens, adolescentes. E a nossa perspectiva também do que é educar o tempo todo no mundo. Assim, acho que a Marielle e a nossa coletiva, a nossa mandata, fez um trabalho de educação na política muito forte, por exemplo, já na campanha, com espaço recreativo, porque isso foi uma coisa que a gente pautou na campanha. Não dá para ter uma campanha de mulher,
né, mãe e tal, e aí os espaços não tem lugar para as crianças. Então a gente fez um material falando que não dá para você fazer um espaço recreativo e pegar um monte de folha de papel, lápis de cor e achar que várias crianças vão ficar 4 horas desenhando, elas não vão ficar. Então, Gente, assim, como professora de educação infantil, é tão bom ouvir pessoas falando isso, que parece o óbvio antes, não é? Tem 1000 questões envolvidas, né? De segurança, de ir ao banheiro, de alimentação. De profissionais. Acho que a Priscila podia até falar assim, né? Que isso foi uma batalha também, né? Porque eu queria retomar isso, porque a pauta de educação começa a ganhar força exatamente com essa nossa campanha, né, de possibilitar a participação política das mulheres. Eu acho que é isso. Como ela vem aglutinando vários setores, né, é uma pauta histórica do movimento de mulheres garantir a participação política das mulheres. E como é que as mulheres vão participar? Você tem que ficar cuidando de filho, carregando filho, não sei o quê, que é uma realidade nossa. Eu tenho um filho, a Mari, né, passou por isso, a Pamela tem uma criança pequena, a Yara, né, eu tava com o neném. Como é que a gente faz isso? Né? E foi aí que a gente começou a pautar e foi uma tensão muito grande, inclusive com outras campanhas, dentro na comunicação com outros partidos, inclusive porque a gente quis bancar isso. Né? E a campanha da Mari puxou isso com seriedade. Comprar material, isso. E com seriedade. Não é assim, não, nós vamos oferecer ali um cantinho ali, quem quiser deixa ali. Você não é deixa ali. Né? Aquilo ali não vai funcionar como tem que ser não efetivamente. Casaco, né? Não. Você deixa ele no canto que tá tudo Tem bem. que ser efetivamente um lugar em que as pessoas se sintam seguras para deixar os seus filhos ali e poder participar efetivamente, porque não dá para a mãe ficar ali e daqui a meia hora tem que voltar para ver a criança porque a criança chora, tem que voltar porque tem que levar o lanche, tem que voltar porque... Não, aí você não garantiu a participação. Né? Então a gente teve toda uma preocupação de fazer um passo a passo, olha só. A gente precisa garantir isso em todas as campanhas. A gente quis garantir no da Mari, mas o nosso objetivo é que todas as campanhas tivessem isso, né? Independente de qual fosse. Para além de campanhas, que seja uma coisa que fique para política. Então, sim, reunião do grupo do escola, da galera do professores contra a escola sem partido, do sindicato, que isso vira uma nova prática, né? Inclusiva. Acho que de certa forma... Vocês bancaram isso na campanha da Mari, tentaram levar isso para partido, depois na Câmara e tal. Sempre pensando coisa bem prática mesmo, como arranjar um espaço, alguém profissional para ficar com as crianças. E profissionais. O que precisa para ter esse espaço recreativo? Material. Fizemos. Pela mandata. Era um roteirinho básico, um panfleto, explicando que tipo de estrutura precisa, profissional. Quantos adultos por criança? Quem são os adultos que vão ficar responsáveis? Porque não é assim pegar qualquer pessoa e deixar ali, não. A gente acha que as pessoas precisam... uma coisa que, por exemplo, gerou tensão, que no nosso ponto de vista as pessoas tinham que ser pagas para estar naquele espaço. Né? Porque a gente queria contratar profissionais para estarem ali, né? Pessoas que atuam com crianças, que saibam lidar com crianças, que tenham formação adequada para estar naquele espaço e que aquele espaço fosse um espaço também de formação para as crianças. Né? Elas não estão ali... que a gente fala muito, né, como surge a educação infantil de tomar de conta, né? A gente não queria a reprodução de um espaço desse tipo, não, é um espaço também político, né? Então a gente vai ali trabalhar com as crianças também nessa intenção, né? E aí isso tudo gerou esse movimento todo, né? Mas muitas vezes a gente que ficava, a gente que levava material nas costas. A gente fez uma mala depois, né, na mandata, a gente escolheu os livros que iam estar nessa mala. Então tinha um livro sobre a questão indígena, sobre a questão negra, quais eram as brincadeiras, as questões... Quais materiais por faixa etária, né? Então você tem jogos para diferentes faixas etárias, né? Você... Assim, a única coisa que a gente tinha um limite era assim, tinha que estar desfraldado, porque aí também a estrutura para um bebê já é diferente de você, né, receber um bebê com fralda. A gente tinha estrutura para bebê, mas eu tinha que ficar acompanhado do responsável, né? Mas fora isso a gente tinha por faixa etária organizado as atividades com programação, com não sei o quê, enfim, para poder garantir a boa participação das pessoas no espaço, né, político ali. Então, ao longo das reuniões da mandata, vocês tinham essa mala que vocês levavam para garantir a participação das pessoas que tinham... Isso já na campanha, começou na campanha. Começou na campanha, né? No primeiro, no lançamento já teve, não foi? Ainda foi... A gente fez, na maior parte das reuniões de campanha da Mari, a gente tinha o espaço recreativo garantido. A gente conseguiu também garantir quando foi... Aquele no Clube Municipal, que foi o lançamento
A candidatura a prefeito do Marcelo Aí a campanha da Mari garantiu o espaço recreativo no lançamento da campanha do Marcelo Freixo. A gente estava lá com espaço para as crianças. E aí foram, nossa, sei lá, mais de 100 crianças. Porque foi no clube municipal e tal. Enfim, eu acho que o importante era que a nossa ideia era que isso ganhasse força política para que todo mundo achasse isso importante. Não só nós mulheres e mães, entendeu? Isso é uma questão de todos, exatamente, né? Exatamente. Né? A gente quer dialogar com todo mundo, então a gente precisa garantir os espaços adequados para esse diálogo. E como a gente sabe que a gente tá falando, acho que para um canal crítico, um canal assim, né, que a galera tá junto querendo mudar o mundo, né? Mais ou menos. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que trabalha sem grana, né? A gente milita do bolso, né? Pagando, literalmente. E que tudo é uma escolha política também, né? Uhum. E a gente escolhe no que a gente quer apostar no mundo diferente. E às vezes a gente vai organizar uma assembleia, uma reunião, aí as pessoas pensam, mas eu vou fazer um espaço infantil e só vão 3 crianças. Sim, você vai fazer só vão 3 crianças, porque se acontecer, se for legal, na próxima reunião vão ter 10, vão ter 20. E a nossa categoria, e aí eu falo como professora, nós somos majoritariamente mulheres. Sim. Nem toda mulher quer ser mãe, nem toda mulher tem que ser mãe, mas tem muita mulher que é mãe e que a elas seja assegurado o direito de participar da política. Então acho que isso foi uma coisa que já na campanha fez muita diferença, que ficou e que a gente tem que continuar aí demarcando para isso não se perder, não se esvair, né? E é uma conta, assim, né, que a gente acha que a gente tem que prestar atenção no todo, né? A gente pensa que são 3 crianças que estão sendo tomadas conta, e na verdade são 6 pessoas. São 3 crianças que estão sendo tomadas conta, são 3 mães, pais responsáveis que estão ali engajados. São pelo menos mais para cada criança, né? Pelo menos tem mais um adulto que está ali engajado, participativo. Enfim, então, que sejam 3 crianças, que sejam 2, que seja uma, mas que você permita esse acesso. Esse material que vocês organizaram com as indicações de como criar um espaço inclusivo para crianças, vocês ainda têm acesso? Uhum. Vocês... É com a Yara. Acho que sim. Yara tem. Então, a gente ainda tem alguns materiais, eu não sei te dizer se tem especificamente impresso. Digital. Porque, digital com certeza não, digital tem. tudo bem. Tem o site que a gente tinha no mandato, ainda tá no ar, que é marielefranco.com.br. E lá tem todos os projetos de lei, tem todos os materiais, se não já vai ter link. Uhum. Então, com certeza lá tem. Físico eu não sei dizer se ele ainda tem, porque acabou também com tudo que aconteceu depois do assassinato da Mari, né? Teve muita saída, muita procura, muita saída de material. Então, eu não sei te dizer se físico não, mas assim, o site é um lugar para ir, para acessar os materiais, as iniciativas, os projetos de lei, com certeza acho. Mas esse era da campanha, esse eu não sei Não, se vai dar acho uma que Esse depois saiu pela o amarelinho mandata. saiu... Amarelo não, azul saiu pela Azul, mandata. E eu lembro Assim, assim, uma uma cena mandata. que pra mim me marcou muito, eu não sei se eu ainda tenho essa foto, não devo ter, que o que a gente fez o Amanhecer por Marielle Anderson, acho que foi um mês depois, né, do assassinato, da execução, e eu participei do Amanhecer numa praça, e a gente levou e a gente tinha uma preocupação também de ter um espaço de acolhimento para as crianças, até naquela questão, e várias crianças desenhando, fazendo flores e tal, entendeu? Então, e tinha também um panfleto, e as mães estavam lá, tomando café da manhã, e pregando, dizendo, vamos continuar amanhecendo por Marielle Anderson. Eu sou do sindicato dos professores do Colégio Pedro II, né, e a gente é filiado a um sindicato nacional. E assim, depois da campanha, foi a primeira vez que o Sindicato Nacional fez uma reunião em que tinha espaço recreativo para as crianças, por exemplo. Assim. É óbvio que a gente não sabe o alcance, é uma pauta que está aí historicamente colocada. Não posso dizer, foi isso ou foi aquilo, não é isso. Mas, de certa maneira, acho que ganhou força, entendeu? Para a gente conseguir cobrar mais efetivamente dos espaços de participação política, que a gente está ali, a gente quer estar ali e precisamos estar ali. Então, tem que garantir a nossa participação. Vamos garantir espaço para nossos filhos, tá?
Então, os sindicatos, eu tenho visto esse movimento mais efetivo a partir de então, sabe? Isso, enfim, me deixa feliz, né, de agora tá voltando com força isso. É muito forte que, assim, teoricamente, esses espaços que a gente está descrevendo aqui, eles, teoricamente, têm uma proximidade com o feminismo há muito tempo, né? Sim. Mas é só quando a gente consegue uma mulher negra que realmente, sabe, constrói uma campanha, que realmente chama as mulheres, que tem toda uma trajetória, porque isso é impressionante no início, quando vocês falaram que todas vocês conheciam ela de alguma forma, né? Já tinham se esbarrado nos espaços, e assim, é muito tocante, é muito forte. Agora tá mais óbvio, mas assim, sempre bom continuar tornando óbvio que política também se faz com afeto, né? Sim. Política não é uma coisa racional, não são pessoas buscando interesses. Política também se faz com afeto, né? Enfim, foi toda essa construção que a Marielle conseguiu fazer, coletiva, chamando as pessoas que ela conheceu ao longo da vida dela e tal, enfim. Só quando a gente realmente conseguir uma mulher negra, uma mulher favelada, que realmente comprava essas pautas, que via a importância disso, que trouxe pessoas como vocês para perto, que a gente conseguiu, por exemplo, a coisa do espaço recreativo, né? Que é uma coisa, sei lá, dos anos 70, mas que, enfim, se perdeu um pouco e agora a gente consegue trazer de volta, né? E isso é muito bonito, né? Por que representatividade é importante, né? Exato, né? Não, eu fico pensando nisso, né, do quanto é importante estar dentro de uma estrutura e usar e reafirmar as pautas históricas, é isso, com muita consciência de que ninguém está inventando a roda, mas de que do espaço que eu consigo ter uma inserção mais incisiva, eu consigo ampliar, né, as vozes de quem com quem eu me identifico, dos movimentos que a vida toda eu participei, e a partir de agora a minha voz tem mais alcance, né? A voz da Mari se multiplicou, se ampliou, então passa a ter maior alcance, acho que com muita consciência. Eu acho que a Marielle tinha muita consciência do lugar que ela estava e da responsabilidade que ela estava. Acho que ela trazia isso em todas as ações, assim, nos mínimos detalhes, né? Então, com muita consciência de que é uma luta histórica, de que pouquíssimas mulheres negras, uma coisa que ela falava sempre, né? Que na Câmara do Rio de Janeiro demorou 10 anos, teve a primeira Benedita, demorou 10 anos para a Jurema se eleger e depois 10 anos para ter outra mulher negra ou, né, que se identifique, que traga a pauta das mulheres negras. Então, muita responsabilidade desse lugar também de, tipo, não sou só eu. Tem todo esse movimento histórico, tem toda essa luta histórica, que a partir de agora eu tenho condições de ajudar a consolidar, de ajudar a continuar. Né? Então, acho que isso Ela tinha tanta preocupação com isso que a gente, muita, que ela não parou de fazer campanha até depois da campanha. Que era por isso que a gente brigava com ela. A agenda dela era surreal. A campanha acabou, mas não. Porque era uma agenda muito intensa, porque é isso, porque ela dialogava e queria esse diálogo. Né? Ela buscava esse diálogo. Com todas. Mas ela queria estar presente, ela queria estar lá, queria falar, queria ouvir, queria estar presente. Uma coisa que eu lembro, por exemplo, isso de todas, né? De todas. Chegou um convite para ela ir fazer uma oficina numa escola de educação infantil, porque tinha tido alguma questão de racismo e a professora conhecia, ou não sei se foi da campanha, e convidou ela na sala. Gente, na reunião, vamos lá, vamos me ajudar. Tipo, o que eu vou fazer com as crianças? Mas eu vou, tipo assim, não vou deixar de ir porque são crianças e eu não vou lá falar com as crianças. Não. Eu vou. Portanto, seres menos inteligentes, né? Seres que não vão ter compreensão da complexidade do tópico, porque afinal são apenas crianças. Então, né? na reunião, ela, tipo, vamos lá, vamos se virar, vamos pensar aí o que eu posso lá fazer, porque tipo, uma professora e convidou, então tinha muito isso de não importa. E aí vocês falaram que a mandata, aliás, parênteses, eu amei, eu agora vou só chamar essas coisas de mandata sempre que for assuntos relacionados a mulheres, eu vou colocar tudo no feminino, porque, quer saber? A língua é uma coisa viva.
Mas vocês estavam falando que a mandata e a campanha da Marielle, ela se estruturava no tripé de gênero, raça e classe social. Que pela nossa compreensão que a gente tem, né, de uma educação inclusiva, democrática, é um tripé importante, né? Que acredito que por mais que, como a Pamela tenha falado, que a educação não tenha sido talvez um tópico principal, mas é algo que com certeza perspassa esse tripé, né? Principalmente da maneira que nós, né, da esquerda, compreendemos como a educação deveria ser trabalhada. Então, dentro desse tripé que vocês trabalhavam e dentro da ideia de educação, quais que vocês acreditam que eram as principais propostas que existiam e que ainda existem, que ainda precisam continuar sendo defendidas e protegidas? Bom, a Marielle, ela ganha a eleição, né, em 2016 e assume no início de 2017. E acho que aquele início, né, ela já queria chegando, assim, numa disposição. Janeiro, não teve férias para ninguém. A gente, então, professora, tipo, ei, tamo de férias. Não quero saber, me ajuda. Ei, você não tá pagando meu salário, tá? Eu tô aqui pelo amor que eu tenho, uma causa. Não interessa, me ajuda aqui que eu preciso saber disso. Enfim, e ela já, né, a mandata já chegou, por exemplo. A gente já tinha dimensão de algumas questões que viriam naquele ano, acho que depois a gente pode voltar e falar disso com mais calma, que era a questão do Plano Municipal de Educação e tal, mas ela já abre a mandata fazendo um requerimento de informações sobre como estava a situação da rede municipal, em especial a educação infantil, os EDIs, né, as creches. Por quê? Porque isso foi uma coisa que ela sabia que tinha um impacto maior na vida das mulheres pobres e mulheres negras. Então, assim, uma mãe trabalhadora que não tem uma creche, um EDI para deixar seu filho e sua filha, como é que essa pessoa vai trabalhar? Então essa já foi uma preocupação inicial e ela, ciente do seu papel como vereadora, né, fez essa cobrança formal no requerimento de informação para a gente ter uma dimensão de como está a rede, da falta de vagas. E se a gente for parar para pensar, a gente tem a atualização disso em 2019, né? Quando a gente começa em 2019 com o caos na rede municipal do Rio de Janeiro, onde tenta-se criar uma divisão entre responsáveis pelos alunos e profissionais de educação, que é uma falácia, porque a luta é a mesma, todo mundo junto, né? A gente tem que ter maior qualidade para esses profissionais de educação poderem fazer boas aulas, um bom trabalho, e isso significa ter o tempo de estudo, assim como as crianças têm que ter o direito de ficar na escola enquanto seus pais estão trabalhando, né? E como que você equaliza isso? Fazendo concurso, né? E não diminuindo carga horária ou explorando professor e professora. Então, o mandato já começa com esse requerimento e também com a gestação protocolando o PL, né? O Projeto de Lei do Espaço Coruja, que acho que vale depois a gente... Que foi o primeiro, né? A gente teve a discussão de qual seria... Foi o primeiro? Foram juntos, né? A gente tinha, inclusive, essa discussão mas vai começar a mandata com um PL de educação, sendo que esse não era um dos eixos estruturantes da campanha, e com um PL que é polêmico, né? Então, assim, vamos... E eu lembro da discussão... nada menos polêmico. Mas eu lembro da discussão enorme sobre isso. Uma discussão no bom sentido, assim... qual é a estratégia, né? Se vai ser bom ou não vai, a gente vai conseguir fazer o projeto andar ou não. E a Mari falando assim, vocês acham o quê da educação? É pra colocar o projeto ou não é? E eu olhava pra Priscila com medo de bancar e falar assim, né? Mas a gente não precisou. Ela olhou e falou assim, eu já entendi. Então, gente, vamos colocar o projeto. Não tem medo de brigar, não. Ela falava assim, não tem medo de brigar, não. Tem muita dimensão da polêmica, né? Por que é tão polêmico? Vamos lá. Porque o PL do espaço Nesse momento, Coruja, todas as nossas entrevistadas se entreolharam, deram um sorriso assim, tipo, bom. Porque às vezes, né, não dá tempo de você fazer tudo, e aí você quer fazer uma certa organização do que você vai resolver primeiro. Só que nessa certa organização do que você vai resolver primeiro, algumas pessoas acabam ficando descobertas, né? Alguns setores. Então, isso algumas pessoas acreditam nessa metodologia de fazer política. Outros, como nós, né? Não, a gente acha que tem que ser para
todo mundo, né? Tudo ao mesmo Então, tempo agora. porque tem coisas que não dá pra esperar. Sim. Então, como eu falei, a gente começou a mandata fazendo um requerimento de informação sobre a situação da rede. Então, a gente sabia que a rede municipal do Rio de Janeiro vivenciava um caos, uma necessidade de mais profissionais de educação, né, para atender o que já existe. Mas a gente também sabia que muitas mães, em especial mulheres, mas pais também, né, não podiam continuar os seus estudos porque não tinham ninguém que deixasse seus filhos fora do horário tradicional da escola. Então, esse PL do espaço noturno, né, do espaço coruja, é importante relembrar sempre que o espaço coruja não é creche, e aí depois a gente pode explicar sobre isso. Essa era a principal polêmica. Essa era uma polêmica, porque as Não é pessoas creche. queriam entender que era creche, a gente explicava que não era creche. Mas uma das grandes questões era, como assim vai criar mais um turno se a educação, né, se os profissionais não estão dando conta nem desse turno? E o que a gente sempre argumentava mas isso não é uma questão nossa, a gente vai ter que cobrar para que isso aconteça, para que seja efetivado. Mas hoje nós temos famílias que não têm condições de terminar o seu ensino, as EJAs, os PEJAs, né, estão aí com uma evasão altíssima por conta dessa falta de política pública de permanência. Não adianta você dar acesso só na educação. A gente precisa discutir permanência. Então, e aí na luta que a gente se encontra, né, mas a gente também, na luta, tem as divergências. E foi um momento importante. Difícil, não vamos mentir, foi difícil, mas foi importante a gente entender que a gente está do mesmo lado dos profissionais de educação. E de muita formação pra gente. Acho que, assim, pra mim, pelo menos, foi de uma riqueza enorme, assim, porque é claro que eu defendi essa lógica, a gente ajudou desde o início a pensar o PL, mas os questionamentos, as disputas faziam o tempo todo a gente ter que se reafirmar, estudar, voltar nos argumentos, pensar assim, mas será que é realmente isso? Porque na coisa da coletividade do ouvir, você se coloca repensando. Então, assim, como a gente buscou também dialogar com vários setores da educação, a gente ouvia essas críticas de forma dura, e aí a gente tinha que repensar e falar, mas será que é isso? E eu saí com muita convicção de que era isso sim, e por isso também a coisa do olhar para a Marielle e falar assim, essa é a linha, porque uma das disputas que apareciam em torno da visão era vocês estão falando de um direito para as mulheres em detrimento dos direitos da criança. Né? Porque a criança não tem que estar à noite indo pro que seria o sinal de aspas, como se alguém estivesse me vendo. Né? Ela fez um sinal de aspas. Como se a criança tem o direito de à noite estar com a família, num local seguro, e não na creche, porque creche pressupõe atividades pedagógicas, comparecimento, a frequência. Então a gente explicava e falava, olha, não é creche, né? Primeiro, uma coisa não está em contradição com a outra, então essa criança, inclusive se está no PL, ela tem que estar matriculada na rede, tem que estar frequentando no horário diurno, tem alguma limite creche. de horas, né? Tem limite de horas, só a criança não pode passar de 10 horas. De 10 horas dentro de alguma instituição. 10 horas corridas, assim, ela não pode entrar lá, assim, às 9 horas da manhã. Não é corrida, é assim, ela frequenta a creche, aí depois ela vai pro espaço coruja, o somatório disso é 10 horas. No dia. Ok, entendi. Porque uma das que a gente recebia era o nível de institucionalização das crianças, né? Então vocês estão querendo institucionalizar as crianças o tempo todo, e a criança precisa ter lazer, precisa... Enfim, tô interrompendo, Não, pode. Porque eu acho assim, eu queria, acho que linkar um pouco essa ideia do projeto do Espaço Coruja à questão do espaço recreativo. Porque, por mais que não sejam a mesma política, né, mas eu acho que é nesse diálogo com o usuário da política que o Espaço Coruja surge. Né? Então não é alguém que diz, não, eu acho que a gente vai resolver assim o problema das crianças, das famílias lá. Não. A gente ouvindo as pessoas que estavam ali, que começaram a usar o espaço recreativo e a reclamar pelos seus direitos de estarem ali e falar sobre, olha como que era difícil eu buscar meu filho 3 horas na creche, porque como é difícil, eu tirei meu filho, eu não me esqueço, a gente foi na Maré, ouvi uma roda de mulheres, se marcou muito, eu como professora da educação pública, tal.
eu ouvi as mães falando que estavam tirando os filhos das escolas municipais e botando na escola da igreja, porque a escola da igreja ficava até 9 da noite, que era o horário que ela conseguia buscar os filhos. Eu falei assim, não é possível, o Estado, ele não pode deixar de ser, entendeu? O que oferece é a educação para as crianças, Sim. Né? Então, e é isso que elas estão fazendo. Estavam fazendo por quê? Porque elas querem matricular os filhos na escola, porque as condições objetivas de vida são essas. Então, é nesse diálogo aqui que a gente está falando. A educação, ela entra, não como um eixo específico, mas ela entra nesse diálogo entre gênero, raça e classe, nessa interseccionalidade que a gente vai... A educação, ela entra tentando fazer essa costura. Sim. Né? Então, é uma política que vem de uma demanda das mulheres, né? Mas para pautar uma educação de qualidade para as crianças, falando de quem? Quem são as mulheres e as crianças que vão ser usuárias dessa política? São mulheres negras de uma classe, de uma fração da classe trabalhadora que está fora da educação pública que o Estado oferece. Não sei nem se você concorda comigo, mas também de uma demanda das crianças de ter profissionais qualificados Com certeza. nesse cuidado. É isso. Porque isso também é uma coisa que aparecia nas rodas, Total. né? Sai da creche, eu deixo com a minha vizinha. As famosas redes na favela. Que ok, gente. Nós, mulheres, funcionamos com redes. Sim. Ok. Pra quem tem. Exato. Nós, mulheres, eu, mulher branca, classe média, não sei o que lá, tem minhas redes. Eu tô aqui hoje porque o meu filho tá com a minha rede. Né? Mas isso não pode ser o padrão de todas as coisas. Uma política pública não pode ser pautada por esse tipo de A rede de não rede. pode suplantar Entendeu? o trabalho do Estado. Exatamente. Inclusive porque mesmo as mulheres brancas de classe média, quando não tem a rede, institucionaliza. Sim. Porque nas escolas privadas você consegue colocar para fazer atividade à noite até 10 horas da noite, para fazer balé, não sei o que Judô, for. natação, inglês, E aí não tem computação. problema. E isso não é mal visto. E aí isso Não, não é mal porque visto. uma vez que você consegue pagar por esse serviço, você entende aquilo como estão investindo na educação e na formação do meu lindo rebento. E que é algo que você deveria fazer. Você deveria investir na educação e na formação do seu lindo rebento. Mas se for o filho da pobre, aí você Mas tá aí não institucionalizando, pode. deixando ele num abrigo o dia todo. Exato. É eu óbvio que a gente não compreendo. pode deslocar isso de um olhar que a gente tem de mundo. A gente acha que a gente deve trabalhar menos. Que a gente, né, que a gente não acha que a gente precisa ficar 50 horas no trabalho, mais 3 horas de deslocamento de ida e vinda. Não é esse mundo que quer a gente garantir quer. isso pra poder as Não é pessoas esse trabalharem até 9 horas da noite. Exatamente. Eu Mas quero é um por isso que a mundo... Pamela começou falando. Exatamente. Assim, o que a gente o esperar ou o que está acontecendo agora. Só que a gente precisa de resposta para o mundo de hoje. O mundo de hoje pede certos tipos de resposta, mas a gente vai dar essa resposta para construir outro. Né? Que é um mundo que a gente trabalhe menos, que a gente fique mais com os nossos filhos. Tudo bem, mas não é o que efetivamente as condições objetivas de vida que a gente tem hoje não são essas. Sim. Né? Aí a gente não deixou a Yara falar. Foi mal. Perdão, Yara. Não, acho que uma coisa muito importante que eu acho que eu ouvi muito e aprendi também muito nesse processo, principalmente com as meninas, é isso de você não separar o direito das crianças das mulheres. Assim, você tá oportunizando que as mulheres, que as famílias, né? Mas a gente sabe que isso recai mais sobre o corpo das mulheres. Sim. Estejam estudando ou estejam trabalhando ou consigam se inserir, né, num trabalho menos precário, porque a maioria das mulheres trabalham informalmente de forma precarizada porque elas têm que dar conta da dupla jornada, da tripla jornada. Então, se você aumenta a quantidade de horas que ela pode estar inserida no trabalho, que para voltar, né, tem o tempo do deslocamento, a gente vive numa cidade caótica. Então, você também está investindo na qualidade de vida dessas crianças. Então, investir no direito das mulheres de se profissionalizar, de estar num emprego menos precário, menos informal, é você investir também na qualidade de vida das crianças. Uhum. E você pensar que é isso, que as redes, muitas vezes as redes familiares ou de vizinho, que é o que se pode contar, não são profissionais e não vão estar lá com a mesma atenção de que esse espaço pode oferecer a essa criança, né? Então, e aí a gente entra em muitos estigmas, a gente entra aí no machismo estrutural, a gente entra num classismo muito grande de julgar, não, mas aí vai se aproveitar para fazer outra coisa, né? Quando falava das creches, meu filho fica numa creche particular, a creche funciona de 7 da manhã a 7 da noite. Ele não fica esse horário porque eu tenho a possibilidade de fazer arranjos de eu chegar mais tarde no trabalho, do meu companheiro conseguir pegar ele. Mas tem criança que fica 12 horas. E não há uma crítica a isso porque é uma classe média que paga, né,
e que tem acesso a tantas outras coisas, está investindo. E aí é visto, né? Eu acho que nesse momento, né, que está se falando muito sobre outras histórias, outros olhares sobre uma mesma história, acho que também entender que não foi fácil construir esse PL, que foi um PL muito importante, mas que não foi fácil, porque como a Amanda falou, no início, né, assim, a gente vai começar logo com um PL que pode, digamos assim, desagradar ou não ser muito bem vistos pelo campo dos profissionais de educação, por essa demanda, né, da rede municipal, que hoje é uma rede municipal que precisa de muito mais profissionais, que deveria ser mais bem remunerada, que deveria ter melhores condições de trabalho. E aí, a partir do momento onde a Marielle, todas nós, né, mas em especial a Marielle como mulher, que foi mãe jovem, que trabalhava e fazia faculdade, ou seja, ela vivenciou na pele isso, ela só pôde estudar porque ela tinha uma rede, né, de família que ficava com a filha dela. E ela pensou, cara, eu tive o direito de fazer isso, mas nem todo mundo tem essa rede. Mas enfim, quando a gente escolhe, né, enquanto mandata, trazer esse PL, mesmo sabendo das dificuldades que ele poderia ter, a gente também sabia que profissionais de educação geralmente estão organizados num sindicato, numa rede e tal. E as mães que precisam do PL Espaço Cores, elas não estão organizadas. Então, foi um PL que ele tinha muito mais possibilidade de receber crítica do que de receber apoio, né? As pessoas às vezes olhavam e falavam assim, mas vocês têm um estudo de caso sobre isso? Dá vontade de rir e falar assim, querido, estudo de caso, você vai a qualquer favela, começa a conversar com as pessoas e analisar, você não vai chamar uma plenária de mães faveladas, trabalhadoras, às 2 horas da tarde você na cidade, vai ficar um pouco vazia. Se chamar às 7 horas da noite, dia de semana, também vai ficar vazia porque as pessoas estão trabalhar. Então, acho que esse PL mostra muito o quanto que nós, enquanto esquerda, enquanto campo progressista, precisamos repensar a nossa escuta. Porque a gente só formula a partir do momento que a gente escuta. A gente tem que saber ouvir. A pessoa tocou num ponto que era fundamental, né? Às vezes, a gente tinha que explicar coisas que a gente, de fato, achou que já tivessem explicadas, né? Mas porque em alguns momentos a gente escutou um PL como esse, falando sobre ter mais horas para os pais trabalharem, enquanto nós deveríamos estar lutando pela redução da carga horária de trabalho. A gente falou, gente, mas é óbvio que a gente está lutando pela redução da carga horária de trabalho. Parece que a gente lutava, né? Mas ela vai demorar a chegar. Enquanto ela não está chegando, tem gente que trabalha 40 horas semanais e demora mais várias horas para chegar em casa. O que a gente faz com isso, né? Então, acho que isso é muito importante pra gente que está nesse campo de querer construir algo, né? E para entender esse ódio, esse distanciamento da política, do campo progressista, porque às vezes não se vê nisso, né? Ou quando entra, é visto como, quero largar meu filho. E não é, né? Não é uma questão, é uma questão Tem o machismo, o patriarcado, que estrutura. E não que as mulheres não tenham que ter direito ao lazer também, né? Porque você não tá lá cuidando do teu filho, né? Isso, a gente tem que estar A gente nem chegou a isso ainda, mas... Um dia histórico, infelizmente, de dor, principalmente para quem é favelado e quem é favelado, quando, de supetão, na última sexta-feira, o presidente legítimo Michel Temer, não só pelas ameaças de retirada do direito à reforma da Previdência, por exemplo, né, via PEC, como também estabelece uma intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, no qual demanda de alguns auxílios federais há muito tempo. Se a gente pensa o pagamento de servidores, para dar um exemplo concreto que foi de grande veiculação. Muito por conta e fruto desse último período de críticas pesadas, de rebaixamento da sua popularidade e de uma mídia que favoreceu e fortaleceu o que a gente entende de uma sensação de insegurança no estado do Rio de Janeiro pelo período do Carnaval, se legitima esse processo de intervenção federal, que muitas das vezes é colocado, inclusive, como intervenção militar, porque ele requer fundamentalmente, né, ele age fundamentalmente em cima das forças de segurança. É uma segunda-feira onde eu diria que, fazendo uma alusão a essa chuva que cai, a cidade do Rio de Janeiro chora por mais um corte na carne, né? Esses dias na Maré, a gente conversava no final de semana o quanto que os 14 meses de incursão
militar, não só da Polícia Militar, mas do Exército Brasileiro, da Força Nacional, de tanque blindado. E o barulho do tanque ainda é muito latente, que ficava na porta de um dos prédios onde eu morei agora há pouco. Então, esse medo, esse desespero é onde a gente chora, porque corta na nossa carne. A iminência do confronto a qualquer hora. É óbvio que a gente vive numa cidade onde o que é passado é o debate da violência, da insegurança pública. Agora, tem muita resistência, né? Da última semana, na última sexta-feira, após o anúncio da intervenção, frente de favelas, movimentos sociais, sociedade civil organizada, os poderes, inclusive, que agora estão sendo questionados ou retirados do poder nesse lugar da democracia, como a Defensoria Pública, uma parte do Ministério Público, órgãos que fiscalizam e deveriam fiscalizar as ações da segurança pública que nesse momento da intervenção são negados e estão se mobilizando. Então, é um lugar onde a vida no Rio de Janeiro fica ameaçada, mas também tem muita resistência. Não é à toa que a gente, não só contra a reforma, contra a PEC, contra a retirada de direito, mas também contra essa mão que vem também de cerceamento e de controle para cima dos corpos favelados e faveladas, a gente vem ocupar a rua. Então, voltando ao tópico do Espaço Coruja, quando vocês dizem que o Espaço Coruja não é creche, o que diferencia o Espaço Coruja de uma creche? Bom, primeiro que a gente entende que a creche, ela precisa, por toda a discussão, né, no campo educacional, o ensino da educação infantil precisa acontecer no horário diurno, né? Então, as atividades ligadas à formação da educação nessa faixa etária, por todas as pesquisas, né, que o campo educacional já realizou, a gente entende que tem que acontecer no espaço diurno. Especialmente por isso, a gente bate o pé de que o Espaço Coruja ele não é creche. Então, o que ele é? Ele é um espaço de educação complementar. Mas ainda assim é um espaço de educação. Eu acho que isso é uma coisa que a gente bateu muito o pé, né? Por que é na área da educação? Porque qualquer atividade que a gente realize com crianças nesta faixa etária que a gente está atendendo, na primeira infância, especialmente, precisa ser realizada com profissionais da área, formados para essa área, né? Profissionais da área de educação especialmente. Né? O PL, a gente está falando PL o tempo todo, a Yara está me corrigindo aqui de que foi um projeto que já foi aprovado. Uhum. Né? A gente conseguiu aprovar ele. Então, é um projeto que foi aprovado e a gente aprovou, na escrita do projeto, a gente prevê uma equipe multidisciplinar para trabalhar com as crianças, oferecendo atividades de psicomotricidade, artísticas, umas atividades de caráter complementar à educação infantil diurna que elas teriam que receber. Né? E é importante sempre ressaltar que seriam essas atividades aconteceriam numa estrutura que já existe, a gente não vai criar novos espaços de educação, né? Mas aproveitar a estrutura que já existe na Secretaria Municipal de Educação, né? Funcionando num horário que as nossas pesquisas 17 às 23, que era o horário especialmente que é de maior demanda, né? Que a gente identificou, né? E pensando em todo o debate também, né? Que as profissionais que trabalham com essa faixa etária nos colocaram, que não ultrapassasse 10 horas entre a formação diurna e essa atividade complementar, a criança ficasse até 10 horas com creche e espaço coruja, podendo fazer esse somatório de 10 horas. Né? Só retomar um pouquinho, que eu acho que a gente não falou, né? Todo esse debate de como a gente elaborou o projeto passou por um grupo de trabalho formado com pessoas de diferentes áreas, né? Conjugando, né? Os setores de mulheres, porque, mais uma vez, a gente tem que sempre relembrar que isso é uma pauta histórica do movimento de mulheres, né? A Yara está aqui, eu já vou entrar na fala da Yara, né? Lembrando de todas as conferências de mulheres, quantas conferências de mulheres já vem pautando, né? A creche, pode me interromper, Yara, falando sobre a importância da existência de creches e de espaços para a gente adequados, né? Para as crianças. A Conferência Nacional de Educação também coloca isso, né, como uma condição para os estudantes noturnos continuarem seus estudos. Então, já tem em várias
documentos esse tipo de registro, esse tipo de demanda já colocada, né? Então, a gente ouviu as mães de favelas, né? Então, estavam lá com a gente também nesse GT, né? As demandantes estavam participando desse GT, profissionais da educação que participam do CEP, né? Do sindicato dos profissionais de educação aqui do município também compunham esse GT, e a partir do debate que estabeleceu com essas diversas vozes lá, que esse projeto foi escrito a várias mãos, né? E saiu dessa forma, claro. Eu falei que eu ia falar, claro. mas é porque eu lembrei, quando você estava falando, também de um levantamento que a gente fez e que deu bastante trabalho, mas que foi importante, né? Das trabalhadoras do horário noturno. Sim, então, trabalhadoras de shopping, de supermercado, de farmácia, telemarketing. Então, a gente pediu isso aos sindicatos que representavam essas categorias para dar número, para dar dados, porque quando na outra parte do programa a gente estava falando das cobranças e dos argumentos que a gente precisou elaborar, rebuscar, enfim. E um deles foi, mas quem vão ser essas pessoas que vão ser atendidas? Tem demanda para isso? E aí a gente foi buscar, tem demanda, então vamos buscar? Então a gente foi pedindo a esses sindicatos que nos dessem qual a quantidade de trabalhadoras, por exemplo, que estão nesse horário noturno que poderiam serem usuárias que seus filhos, né? Poderiam estar lá no Espaço Coruja. Uma outra coisa importante que está no projeto, que é para a gente, dando continuidade a essa questão da demanda das mulheres e pensando que tem diferenças também entre as mulheres, onde se mora, onde se vive, então também não é para o poder público sair aleatoriamente construindo espaços infantis noturnos, e até porque, principalmente no primeiro momento, a gente já sabe que vai ser difícil ter uma cobertura grande, mas também que isso seja feito a partir da demanda local. Então, o projeto prevê isso, de que através das CREs se pudesse fazer um levantamento se há demanda naquela localidade, naquela região, naquele bairro, para que seja implementada aquela política, que fosse priorizada essas áreas, né? Então, E das escolas que já estariam adaptadas para receber essas crianças nessa faixa etária. Então, não seriam todas as escolas da rede. E esse levantamento pelas CREs seria muito interessante, porque são as corregedorias regionais, né, de educação no município do Rio, para quem não sabe, mas seria muito interessante porque você já sabe as escolas, por exemplo, que tem a EJA, a Educação de Jovens e Adultos. E a gente teve vários profissionais de educação da EJA, que vieram super apoiar o projeto, depois a lei, falando, caramba, vai ser uma chance do meu aluno não evadir da minha sala de aula, porque várias vezes eu já dei aula com a mãe, o pai com o filho do lado, para poder não perder prova, para poder não perder aula. A gente fez a Priscila se perder no que ela estava falando do projeto, mas tudo bem. Mas é assim que é bonito, entendeu? Porque assim, isso é o podcast da realidade, entendeu? Você estava falando que estava entrando na fala da Yara? Não, por causa das conferências de mulheres, né? Mas acho que não era isso. Mas eu acho que o ponto do o que é o Espaço Coruja, por que o Espaço Coruja não é uma creche... Ficou claro? Ficou ótimo. Eu que tinha zero informações sobre o assunto, Ficou claro. Sim. Quando lida com essa coisa da ideia do espaço complementar de educação, acho que... Sim, resume bem a ideia. Resume, né? A ideia é essa. Eu acho importante, Por que eu acho importante? Porque parece, às vezes, que a Marielle vinha representando só uma nova geração do feminismo, que brotou ontem na fila do pão. E a gente sabe que não é bem assim. Então, mostrar que a Marielle tinha toda uma preocupação com o resgate histórico de pautas do movimento de mulheres. Quando a gente fala do PL do Espaço Infantil Noturno, é importante pensar na pauta histórica das mulheres. Aí queria mais uma vez trazer essa não cisão e essa complementaridade. Quando a gente pensa na creche que a gente conhece hoje, ela é fruto de uma luta das mulheres nos anos 70 e 80 por espaços, por onde deixar seus filhos e filhas, mas não por qualquer espaço. Por um espaço, não por um depósito, né? Acho que Priscila falou isso no início, né? Historicamente, acho que não é o que a gente entende creche hoje, mas os espaços eram vistos um lugar para deixar as crianças enquanto as mães e os pais não podem estar com elas. E na década de 70, 80, junto com o movimento por democracia, as mulheres se organizam no movimento de luta por creches e traz também toda essa dimensão da formação e importância. E aí, mais recente, a gente tem isso registrado nas conferências de mulheres, né, durante
os governos do PT aconteceram 4 conferências de mulheres e a gente tem em todas elas demandas por creches ou espaços, né, de acolhimento às crianças, seja em escolas e universidades. Inclusive hoje, né, a gente tem movimento forte de luta por creche nas universidades, então das mães que acessam a universidade, que quer continuar estudando, podendo dar continuidade aos seus estudos, mas historicamente em todas as conferências a gente tem pedido inclusive de creches 24 horas. Se a gente pegar os documentos das conferências, tem demanda de creches 24 horas, de creches. Eu tô falando creche, assim, o espaço infantil noturno não é creche, mas popularmente a gente até falava um pouco isso no mandato. Tá bom, a gente vai chegar para as mulheres e falar, não é creche. As mulheres vão falar, então, a creche? Porque é o que a gente identifica, é o que a gente conhece, até construir uma nova cultura, né? Sim, então, tô falando uma creche. linguagem que aproxima, né? O que as pessoas precisam saber. Então, tô falando creche nesse sentido. Espaços de acolhimento e de que não sejam depósitos de crianças, então tem demandas registradas, né, nas conferências, por espaços 24 horas, por espaços em finais de semana, por espaços em universidades e escolas noturnas, né? Então isso tem já desde 2014, a gente pode pegar aí nas conferências de mulheres em todos os documentos, demandas. É interessante, uma coisa que é interessante levar em conta é que, assim, quando a gente pensa... A gente vai fazer um programa sobre isso, que é uma coisa que está em voga agora, mas é muito importante pensar que quando a gente tenta estudar, assim, os pesquisadores e pesquisadoras que pensam como a gente define qualidade na educação, né, que é uma coisa muito ampla, como que a gente cria parâmetros para isso, etc. Quando se faz um levantamento histórico do porquê que a gente tem problemas de qualidade de educação no Brasil, uma coisa mais ou menos consensual nas pesquisas o Brasil, historicamente, tem alguns movimentos de fazer esse aumento de inclusão da educação, né, expansão do acesso à educação, mas a gente tem um problema muito grande de não garantir a permanência, né. Então, o que a gente está vendo aqui é o mandato da Marielle também agindo sobre isso, né, assim, uma coisa muito original e, assim, voltando de novo, a gente falou no início, né, como que representatividade importa. Só todo o esforço que vocês fizeram de procurar sindicatos, fazer levantamento, etc., mostrar que existe sim demanda, tipo, né, quando que essas mulheres, esses pais viram ser lembrados, né? Mais uma vez, por que é importante mandatos como o da Marielle? Escutam, né? Quando você fala da questão da qualidade da educação, né, a gente está falando de uma máquina pública, né? A gente está falando de um mandato, né, que está tratando de uma educação pública, né, e que a gente vê a expansão do ensino público sempre pautada pelo aumento do número de alunos e alunas em sala de aula, mas não necessariamente o número de escolas, não necessariamente o número de professores concursados, né? E essa era uma preocupação nossa, né? No diálogo com os profissionais especialmente da educação infantil, né, que isso não fosse oneroso para os profissionais também, né? Que pudesse aumentar a carga horária dos profissionais. Eu acho importante a gente falar sobre isso, que a gente pudesse brigar por concurso público, né, para que esse espaço fosse garantido via concurso público, mas são pautas para serem disputadas. Isso não se resolve num projeto de lei, né, porque às vezes cobram, né, a mandata de que isso seja resolvido no PL, né? Isso é uma questão do executivo, né, mas que a gente é parceiro na luta para cobrar que a gente efetive essa lei a partir de um olhar para a educação, nesse sentido, né, com profissionais concursados para o exercício de suas funções, né, e não que trabalhem dobrado, enfim. É um pouco isso, só para reafirmar isso. Então, do que ainda precisamos falar, meninas? Plano Municipal de Educação. Falar rapidamente sobre o Plano Municipal de Educação, que eu acho que quem acompanha o programa sabe que é um plano que estabelece diretrizes e metas nacional, estadual e nos municípios para os 10 próximos anos para a educação, né? O Rio de Janeiro foi o último município aqui no estado a aprovar o seu plano, que na verdade só aprovou, inclusive, depois da execução da Marielle, mas o plano já estava tramitando, né, quando a mandata assume,
esse plano, a gente sabia que ia ser uma disputa muito intensa lá dentro da Câmara, e especialmente pelo que a gente vivenciou a partir do Plano Nacional de Educação, do PNE, e todo o circo que se formou em volta da chamada ideologia de gênero. Acho que todo mundo acompanha aí o desdobramento disso, né? Foi no PNE lá que se começou toda essa propaganda em torno dessa chamada ideologia de gênero e como isso foi chegando para os estados e no município. Em 2014, o Plano Nacional de Educação foi aprovado, foi um marco nesse sentido da mobilização da bancada cristã na Câmara, que conseguiu e comemorou muito tirar, estamos fazendo sinal de aspas aqui, ideologia de gênero do plano e tal, e aí isso gerou uma série de ondas de mobilização contra esse suposta ideologia de gênero, porque depois que se aprova o plano nacional, tem que se aprovar o plano estadual e os planos municipais de educação. Então foi uma série de oportunidades políticas que foram muito instrumentalizadas por várias paróquias, igrejas mais locais, assim, para criar mobilizações muito fundamentalistas em torno de fazer o legislativo da sua cidade, do seu estado, aprovar o plano sem questão de gênero, né? E no Rio de Janeiro não foi diferente. Não foi diferente. Na verdade, eu coloquei que o plano já estava tramitando, só para todo mundo entender que ele já estava cheio de emendas colocadas, então a gente já pegou o carro, né, no meio do caminho, né, do percurso. E que a questão da ideologia de gênero, a gente sabia que a gente ia enfrentar isso, mas a gente não queria colocar isso como uma pauta central, a gente queria poder discutir todas as diretrizes e metas do plano. E a gente sabe que quando você traz a questão da ideologia de gênero, todas as outras pautas e pontos do plano, eles acabam que são esvaziados na discussão, e aí aprova-se qualquer coisa. E a gente queria muito fazer a discussão. Por exemplo, a existência de quadra poliesportiva é um dos pontos que tem no plano e que às vezes fica esvaziado. Nem toda escola tem. Biblioteca, nem toda escola tem. Horário de planejamento dos professores, plano de carreira, tudo isso, né? Então, é sempre um receio que eu particularmente tenho, que, enfim, isso acabe se voltando contra nós, porque, enfim... enfim, é importante a gente lembrar que quando a gente fala quando a gente quer discutir a ideologia de gênero, a gente quer discutir as críticas que a gente recebe na hora de debater temas que abordem gênero, temas que abordem raça, temas que abordem classe social em sala de aula. Então, quando a gente fala que a gente quer discutir ideologia de gênero, na verdade, para a gente poder rebater essas críticas e não... na verdade, a gente nem fala discutir ideologia de gênero. Eles falam ideologia de gênero, exatamente, a gente fala discutir gênero. Porque a gente não sabe... existe ideologia todo mundo sabe aqui, gente, que a gente não fala da agenda marxista gramsciana de dominação do mundo. Por isso que eu, inclusive, marquei, né, a chamada ideologia de gênero, porque eles é que chamam assim. Exatamente, porque, né, a gente deixa isso para as reuniões mais secretas, né, que nós da esquerda fazemos no sítio de Atibaia. Falei o local, droga, enfim. Mas por que eu disse que essa não era a nossa pauta principal? A gente não queria dar mais palco e desvirtuar, de fato, de um debate de todo o conteúdo do plano. Não que discutir gênero não fosse fundamental, até porque tudo que a gente falou aqui no programa aponta para que a Mandata trabalhava nesse sentido. Mas a gente queria muito poder fazer a discussão do plano como um todo, e não apenas transformar ele numa discussão fundamentalista, radical, em relação se menina veste rosa, menino veste azul, ou vice-versa, né? Que acaba gerando uma cortina de fumaça. Exatamente. E esvazia o conteúdo todo do plano. Então, eu acho que vale a pena dar um exemplo, assim, né? O que é discutir gênero no Plano Nacional de Educação para esse setor conservador era tirar gênero alimentício do termo. Ou dizer que a educação, quando a gente tem lá no plano, educação não para diversidade de gênero, raça e sexualidade. O que eles fazem? Tira a palavra gênero. Uhum. Isso é discutir, isso para eles é pautar de ideologia de gênero. Então, pra gente, isso não pode ser o debate central. É nesse sentido que a gente está falando. Não é a gente se furtar, é o contrário. A gente não estava em momento nenhum se furtando de defender uma educação não sexista, antirracista, e que debatesse todas as questões que envolvem essas pautas. Mas era a gente dizer, a gente quer fazer o debate da educação pública, democrática, laica, de qualidade, com os profissionais de educação. Também é uma estratégia, como a discussão
no Rio foi muito tardia em relação aos outros municípios, vocês certamente já tinham apanhado de como estava acontecendo em outros lugares. Em outros lugares, eles têm relatos de vários municípios que as pessoas reclamaram de ter tido uma discussão muito parca, muito superficial, porque os lados polarizaram a discussão entre ter gênero e não ter gênero, e outras questões importantíssimas também foram discutidas. Mas a gente não conseguiu fugir disso, não. A gente tentou bravamente. A gente estudou todas as metas daquele plano, e era coisa pra caramba. A gente montou junto com o mandato do Tarcísio Mota, que é muita parceria, e a gente fez um grupo de trabalho para estudar todas as metas do plano, para que a gente pudesse ter esse olhar como um todo e pensar nas emendas, o que a gente poderia fazer no que estava colocado. Mas, infelizmente, assim, aconteceram audiências públicas, as audiências públicas foram tomadas por essa questão de vai ter gênero, não vai ter gênero. Inclusive, da minha participação na mandata, acho que um dos dias que me marcou mais foi essa audiência pública, eu não sei, mas essa audiência me marcou muito porque a gente ficou no centro do auditório da Câmara e a Câmara foi completamente invadida por esses setores ultraconservadores, fundamentalistas que nos ameaçavam verbalmente de várias formas, nos xingavam. E eu podia passar para a Yara, mas me marcou muito porque foi um dia que a Mari estava muitíssimo emocionada. A gente tinha ajudado ela a pensar a fala e ela não conseguiu fazer a fala que ela tinha elaborado, ela só conseguiu fazer a fala com o coração ali, e a gente chorava, todo mundo lá dentro da audiência pública do PME. Foi um dos momentos que me marcou muito. Eu ia falar justamente isso, assim, acho que essa audiência pública foi um dos momentos institucionalmente ali dentro da máquina mais violentos que a gente viveu na mandata, e para Mari também diretamente, que é a pessoa que estava ali para vocalizar, né? Então eu acho que o dia da audiência pública e o dia da votação do PL da visibilidade lésbica foram os dias em que todo o ódio, todo o reacionarismo que a gente conhece na sociedade estava voltado para ali dentro, nos discursos, nos embates, pra gente, né? E eu lembro de serem dias muito difíceis, né? Muito difíceis pessoalmente para cada uma, e principalmente para Mari, que era quem tem que estar lá dentro, né? Quem tá dando aquela tapa, né? É quem tá lá dentro e tá lá discutindo o dia da audiência. Isso foi tomado, inclusive, os seguranças da casa, na entrada, perguntavam: você é contra ou a favor da ideologia de gênero? E separaram os espaços. Tem uma ideia do nível de polarização que tava, e é isso, pra gente que defende um outro mundo, que acredita no outro mundo, foi um espaço violento mesmo. E acho que pegando o gancho do que vocês estão falando, né, que a gente está aqui gravando esse programa nas vésperas do 14 de março, um ano da execução da Marielle e do Anderson, pós carnaval e pós vitória do enredo que fala de muitas mulheres lutadoras, dentre elas Marielle, né, e que não é fácil você estar nesse lugar, né? Marias, Maís, Bisa Maís, Marielle, não é fácil. Como não é fácil para cada professor ou professora que está em sala de aula hoje tentando contar essa história que não está no retrato, né? Porque a gente apanha, literalmente, a gente toma tiro na cabeça, a gente é cuspido, a gente é massacrado nas redes sociais. Então, que a gente entenda que a gente vai continuar rindo, a gente vai continuar com alegria, a gente vai continuar se purpurinando, porque Mari também era isso, e nós somos isso, a alegria nos define, né? Mas que a gente muitas vezes vai precisar se abraçar, vai precisar arranjar forças, sei lá de onde, como a gente sabe que ela tirava, assim, ela tirava aqueles brincos, os anéis, quando ela tirava os brincos e os anéis, a gente sabia que o bicho tinha pegado, assim, né? Mas ela arrumava força e, assim, eu lembro de ter visto a Mari em alguns momentos, assim, com aquela cara de eu não tô acreditando, por que esse ódio, né? E, assim, e de um campo que né, eu, por exemplo, a minha identidade, eu tenho uma identidade religiosa, né, que deveria estar falando de amor. Então, isso mostra como, linkando já, né, ela tinha, e a gente tinha essa preocupação de discutir o que é laicidade, o que é isso que está sendo discutido. Porque esse discurso de ódio está vindo contra os nossos corpos, em especial contra os corpos negros, né, contra os corpos das mulheres. Então, eu queria fazer só esse adendo, porque acho que a gente está num momento, assim, né, de que a gente mostra que a gente vai conseguir contar outra história,
Mas essa outra história ela não é contada só na avenida, ela é contada em cada sala de aula por um professor de matemática, de história, de geografia, de inglês, de biologia, da educação infantil, que está mostrando outra maneira de ensinar e de aprender. E que às vezes vai ser criticado por uma diretora, por um pai que quer filmar, que quer te denunciar, que quer fazer com que você perca as forças. Mas aí a gente se encontra, né? A gente faz os nossos clubinhos de resistência e de afeto, né? E vamos continuar seguindo, assim, né? Isso tinha muito, né? Marielle era afeto e comida, né? Comida e afeto. Muitas, duas coisas em muita quantidade. Mas assim, sobre o PME, só para fechar, a gente acabou apresentando algumas emendas ao plano, todas em conjunto com o Tarcísio, e agora eu realmente não lembro de cabeça, mas a gente apresentou algumas pela bancada do PSOL, que foram assinadas também como bancada. E uma, acho que era bom a gente falar aqui, a gente apresentou uma emenda a entrada do preâmbulo do plano, que era falando sobre uma educação pública, democrática e laica. A gente só queria colocar laica na... Só isso que a gente quer, Só. gente. A gente só quer pública, democrática, de qualidade e laica. Não estão pedindo muito. Só. Não, tá na Constituição, inclusive, dizem. Pois é. Ouvi dizer. E aí, obviamente, Nossa. essa emenda não passou, né, gente? Ela até chegou a passar na primeira votação, eu lembro até que eu comemorei, nossa, passou e tal, e aí depois ela não... O pessoal não viu? Passou, opa, né? Mas aí eu peguei o gancho dessa emenda da laicidade porque foi outro ponto que a gente, acho que colaborou e trouxe para a mandata, e que teve essa incorporação de fazer a defesa de um Estado laico, de uma educação laica. E aí a gente, acho que a Pamela pode falar melhor, e se desdobrou inclusive num material que teve uma saída muito boa, acima das nossas expectativas. Que também estaria no site? A gente fez, né, a Mandato fez a cartilha da laicidade com várias colaboradoras, a própria Estela Caputo, as pessoas da própria equipe, né, enfim. Está disponível no site www.mariellefranco.com.br, como todos os outros materiais também. E tinha uma preocupação de ser uma cartilha muito didática, assim, com ilustração e tal, porque se cria, né, um bicho de 7 cabeças sobre o que é a laicidade e se divulga muito que laicidade é que não vão deixar você ter a sua fé, não vão deixar você ter a sua opção religiosa, e que não é... Ou então disputam o termo, dando uma interpretação completamente absurda dele. Tipo, Miguel Najib, criador de Escola Sem Partido, com alguma frequência ele usa o termo falando que o projeto de Escola Sem Partido quer garantir a laicidade. Isso é, assim, bizonho. Sim. Eu só queria deixar anotado aqui, já que vocês não estão vendo, que no momento que o nome de Miguel Najib foi colocado na roda, todo mundo rodou os olhos, assim, fez uma cara de nojo, assim, foi uma comoção, sabe, assim... Comum, foi lindo, gente, esse momento aqui foi... Que momento, senhoras, que momento. E essa cartilha, né, a gente rodou escolas, distribuiu, e acho que isso mostra muito como, no iniciozinho do programa a gente falou, como a Marielle manteve uma agenda incansável mesmo depois da campanha. Acho que para ela e para nós estava muito, muito explícito, muito claro que a Câmara é apenas uma arena, não é a única arena. E que ali muitas vezes a gente vai perder. Então a gente tem que estar nas ruas, nas lutas, né? Porque é isso que vai fazer a gente continuar. Então a gente não tem que disputar só a emenda, porque a emenda a gente já sabe literalmente quantos votos vão ter a favor e contra, né? A gente tem que disputar corações e mentes. E isso você disputar no estilo de conversar, de convencer, de ter educação popular, porque também se a gente chega nos espaços, né? E a gente conversava muito sobre isso, se a gente chega nos espaços, às vezes com uma arrogância de quem lê os autores A, B ou C, que sabemos de tudo, a gente fala muito e escuta pouco. A gente acha que a gente tem que dar voz à favela e a gente tem que dar ouvido, escutar e conversar com, porque também não é aceitar tudo e dizer, não, tá bom, tá lindo, acho tudo legal. Não, é conversar, é cada um expor seu ponto de vista e aí ir caminhando junto, né? Então, esse trabalho com as cartilhas que foram feitas, né, com os materiais, a gente falou aqui do espaço infantil, da cartilha da laicidade e tantos outros, né, que não são, por exemplo, do campo da educação, mostrava o quanto que a gente queria ter esses encontros. Porque
a Marielle era uma pessoa dos encontros, né? E ela não fugia deles, né? Ela pegava, inclusive, vereadores e vereadoras, ela puxava no corredor e falava: por que você tá contra o projeto? Eu não entendi, ela explica melhor pra mim, né? Então, isso incomoda, né? Bastante, mas... A capacidade do diálogo incomoda, né? Você ouvir outras ideias incomoda muito, né? A sinceridade, né? Eu acho que a Maria era isso. Que não foge de briga, né? Como ela falava e dizia o que tinha que ser dito, né? Gente, assim, é com lágrimas nos olhos, porém muita vontade de continuar, que a gente está encerrando esse programa desse nosso podcast. Pessoalmente foi uma das experiências de luta mais construtivas que eu tive e uma das experiências assim, de afeto mais significativas que eu tive com essas pessoas que eu acabei de conhecer essa tarde. Então eu queria deixar aqui o meu sincero obrigada, foi maravilhoso. Obrigada, Priscila, obrigada, Pamela, obrigada, Amanda, obrigada, Yara, obrigada, Júlia, pela sua participação. Obrigada, Chico, pelas suas participações também, muito bem colocadas, o cachorrinho da Amanda. Obrigada, Renata, por estar aqui com a gente. Eu sou a Luísa, eu esqueci de me apresentar no início, mas eu sou a Luísa. Esse nosso podcast está disponível no Spotify, no iTunes e nos principais agregadores. A gente tem também o nosso canal do YouTube, que a gente lança um vídeo toda primeira semana do mês, e o nosso podcast sai toda segunda semana do mês, e temos ainda algumas edições extras esporadicamente. Se vocês quiserem entrar em contato com a gente, vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso Twitter, profescontraUESP, @profescontraUESP, esse é o nosso Twitter e o nosso Instagram, ou através do nosso e-mail, professorescontrauesp@gmail.com. Lembrando também que nós temos a nossa página irmã, que é o Movimento Educação Democrática, que também tem Twitter e Instagram. Renata? Tem um Instagram só, na verdade, o Twitter não não tem. deixa no PFESP. Exatamente, como eu disse, tem apenas o Instagram, não apenas o Twitter. Para vocês comentarem as séries que vocês estão assistindo e as relações delas. Olha só. Star Trek Discovery tem despertado meus sentimentos. O Movimento Democrático tem o Instagram, que é Mov Educação Democrática, e o Facebook, que é Movimento Educação Democrática. E eu acho legal a gente agora abrir espaço para vocês falarem essas palavras finais, enfim, o que vocês acham interessante de comentar para as pessoas que vão estar ouvindo isso dia 14, dia 15, vai ser um dia de muita mobilização nacional, que a gente mais que nunca está lembrando da Marielle, enfim. Uma mobilização, acho que tanto política quanto afetiva, né? Então, é importante a gente A lembrar ideia desse programa foi falar do legado da Marielle, né? O quanto que ela trouxe coisa para o mundo e deixou ele um pouquinho melhor. Enfim, as sementes que ela plantou, que a gente estava vendo florescer, né? A gente viu na eleição do ano passado três mulheres que foram eleitas para a UERJ por causa dela, que trabalhavam com ela, enfim. Então, só pequenos exemplos, certamente a gente vai ter mais. Então, mulheres incríveis. Olha, dá um silêncio assim, mas agradecer a vocês, na verdade, pela oportunidade, porque desde o último 14 de março a gente não tinha conseguido ainda fazer essa catarse aqui de nos reunirmos para falarmos das memórias afetivas, do que foi participar dessa mandata. E eu sou chorona mesmo, tá, gente? Vocês não estão vendo, mas eu tô chorando. Mas eu quero agradecer a vocês pela essa oportunidade, porque foi um momento que a gente teve de forma descontraída, com afeto, que é o que marcava a nossa parceria com a Marielle, fazer isso. Então, obrigada por esse momento. Amanhã, todas nós estaremos nas ruas, no 8M, no 8 de março, fazendo o que a Marielle também estaria lá com a gente, né, nas ruas, como a Pamela falou, fazendo a disputa, colocando o que a gente defende, o mundo que a gente acredita, uma vida melhor e mais justa para todos e todas.
Sobre o dia 14 de março, eu acho que vai ser um dos dias mais difíceis. E 14 de março. Sinceramente, não sei ainda, assim, eu, Amanda, particularmente, acho que eu quero me desligar no dia 14, fazer o meu retiro, minha reflexão, mas tenho certeza que vai estar todo mundo também na luta para preservar esse legado, a memória. Acho que é isso. Eu também quero agradecer o convite, acho que esse encontro foi muito potente, né? Como professora, pensar a continuidade desse trabalho de luta que é cotidiano. E março é um mês que está sendo difícil, né, para todas nós, em especial acho que as mulheres, mas para todos os companheiros também de luta que estão ao nosso lado nessa construção de um mundo mais justo, igualitário, fraterno, né, como diz o nosso slogan de luta. Mas você falou de recado final, e acho que o que a gente aqui, os últimos tempos, tem mostrado pra gente, e que a Mari mostrava muito, né, é que a gente não pode perder o afeto. E que às vezes a gente, para lutar, a gente vai se embrutecendo, né? A gente fica com vergonha de chorar, ou a gente segura o choro porque tem que falar no microfone, porque tem que seguir organizando passeata, porque tem que, enfim, inúmeras coisas, né? E a gente tem que fazer mesmo. Tem horas que você tem que segurar o choro para terminar a intervenção, porque você só tem 3 minutos. E a vida é assim. Mas que isso não nos impeça de olhar para o nosso companheiro, para a nossa companheira, que às vezes ele ela só precisa de um abraço, ele só precisa de um acolhimento. A gente está em tempo de acolhimento. A nossa luta também é acolhimento. A nossa luta ela não é só externa, ela não está só na macro, ela está internamente. As pessoas estão adoecendo, elas estão em depressão, elas estão se sentindo sozinhas. Mas aí quando elas se encontram, elas ficam, uau, luto é vida, vamos lutar, tamo junto. Sim, mas tem horas que a gente tem que poder olhar um pro outro e falar, que merda, deu ruim, não quero levantar da cama. Aí o coleguinha vai deitar do seu lado e falar, eu também não. E vocês vão ficar, sei lá, meia hora juntos e vão assistir uma série no Netflix e vão se reconstruindo juntos. Acho que... E juntos, né? Acho que esse é um recado para nós, porque os tempos que estão por aí não são fáceis, né? Mas a gente também não é fácil, então vamos junto. Eu não sei o que dizer. Eu lembrei da nossa tatuagem, que eu acho que eu quero agradecer os encontros mesmo. Eu acho que a gente sempre fala isso, que a Mari nos deixou foi a nossa rede, né? A gente é junto aqui, né? Juntas. E isso tá no nosso corpo aqui agora. E é isso, vamos seguir, companheiras. Juntas. Gente, então, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. E a gente seguimos todos juntos. Eu acho que é isso que é o importante, é isso que a gente leva de hoje. A gente segue todo mundo junto. Gente, a gente é alto astral, tá? A gente terminou assim, mas... Mas normalmente a gente é mais animada. Tem bloco ainda hoje, vamos lá. Ela fala, eita porra, vamos montar um gizinho aí, né? Desculpa, gente, mas eu não posso deixar de perguntar, se eu deixar de perguntar, eu vou me culpar pro resto da minha vida. Como era o funk da Marielle mesmo? ela vai fazer a gente cantar. Ai, meu Deus. Marielle 5777. Vai! Marielle 5777. Marielle 5777. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Felipe. Agradecer a presença da militância. Agradecer a presença aí da militância. Não, imagina, Messina. Obrigada. Eu acho que esse é o lugar do parlamento que a gente disputou tanto e do lema que a gente trata do eu sou porque nós somos. Somos, inclusive, nas diferenças.
Agora, o debate da UERJ ontem, muitos de nós estávamos ontem na UERJ, é fundamental. Então, ter uma frente parlamentar que dá conta da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no Maracanã, ou da UESO, na Zona Oeste, transcende, como disse o prefeito, as ideologias partidárias. De todo caso, não transcende as divergências que nós teremos, e utilizaremos muito essa tribuna para a defesa e para a valorização do que a gente entende que nos trouxe até aqui. A filosofia Ubuntu, que fala do debate da negritude, é uma relação onde ultrapassa o personalismo, onde o lugar fundamental é o da res pública e o lugar da coletividade, de trabalhar e pensar no outro, para o outro, com o outro. Acho que também no diálogo com a bancada que se coloca de maneira cristã, do Anel de Tucum, que fala da valorização da vida do pobre. Então a gente tem lado, tem classe e tem identificação de gênero, saudar o setorial LGBT, a Indianara e todas as mulheres trans que estão aqui presentes, que é dessa forma, a partir das soluções coletivas, que a gente vai traçar esse mandato. É isso que nos coloca enquanto mulher negra, origem na favela da Maré, com o debate de valorização das identidades cercada aí, sendo a quinta mais votada. Isso é resposta, isso é autorização da sociedade, que coloca não só agora, né, desde as manifestações de 2013, desde o debate da Primavera das Mulheres em 2015, que o debate conservador tenta se aflorar, mas as respostas públicas e políticas dos movimentos e do debate coletivo de organização também. É por isso que a democracia coloca a possibilidade da gente conseguir tratar, né, o debate da crise, da representatividade, como disse até o prefeito, numa postura responsável de falar dos projetos, de trazer o número de desemprego, mas não apresentando quais são os polos de desemprego e solução enquanto gestor público, aí eu acho que já apresentando para a sua bancada aqui na casa quais são as soluções, quais são as suas atuações para os dados que, de fato, ele coloca de maneira alarmante. Principalmente sendo ele sócio do golpismo, como a gente diz, que, naquele 17 de fevereiro, tirou a presidenta Dilma, ou iniciou o processo contra a presidenta Dilma, que a gente sabe que tem um lugar misógino, que tem um peso que foi feito aí com relação à mulher, que tem que ser denunciado sempre, né? Não tem nenhuma relação aqui com a máquina eleitoral com a qual a gente não venha fazer isso. Para além disso, acompanhando aí os primeiros mandos e organizações da prefeitura e seguindo a linha do nosso colega de bancada, David Miranda, a gente também quer reforçar e denunciar esse lugar de uma secretaria que, ao invés de dar voz a pessoas técnicas, coloca idealizador do BOP e o Amêndola como figurante aí, inclusive ex-agente do 2GOD. Acho que são nomeações como essa que fazem a gente questionar a atuação de quem falou que não ia fazer a relação com a igreja, que não ia fazer a relação com a fé alheia e que ia manter o cuidado das pessoas dentro do corpo técnico. Esse corpo técnico não responde aos anseios da população, que quer agentes políticos e agentes públicos, não como se vê em Brasília. Se a classe hoje dos políticos, como ele também bem falou aqui, é questionada ou não tem boa visão, não é colocando dessa forma que a gente consegue reverter. Pelo contrário, isso fragiliza a casa e fragiliza os diversos trabalhadores no modo geral. Assim como a gente está vendo essa crise hoje no Estado e a responsabilidade que a gente tem, nós já assinamos a CPI, eu acho, a frente parlamentar com relação à SEDAI, acho que esse é fundamental, essa iniciativa, do quanto que os trabalhadores e o debate da água que o nosso colega Brizola Neto traz, o quanto que é tanto importante e que mais do que isso, depois de Eduardo Cunha, depois de Eike, Cabral, Garotinho estarem hoje em Bangu, querem tirar do trabalhador o que foi roubado por essas pessoas comprovadamente já cumprindo já suas acusações, inclusive enquanto formação de quadrilha e lavagem de dinheiro, de corrupção, né? Lavagem de dinheiro à corrupção. Acho que esses são
elementos importantes que tira do cofre público. E agora, com o debate da SEDAI, quer tirar da população. Um debate, por exemplo, que extrapola o debate de saneamento nas favelas. Como é que a gente lida hoje com o não saneamento público e a garantia desse direito? Então, o ano de 2017, a gente começa acompanhando toda a intervenção política no Rio de Janeiro, mas é um ano importante para nós da esquerda, nós que reivindicamos esse lugar de socialista, também em termos de comemoração do centenário da Revolução Russa, o qual as mulheres, o chamado 8 de março feminista, que nós em breve também faremos fala aqui, estaremos aqui apresentando nossos projetos, não começa só numa revolução, numa indústria têxtil. Começa com as trabalhadoras no processo da Revolução Russa, ainda em fevereiro, quando os russos, à época, utilizavam o calendário juliano. Essas e outras intervenções também dizem muito no debate das mulheres, as mulheres que hoje estão sofrendo no alemão. Estou vendo a equipe da assessoria e do debate das favelas aqui. O Complexo do Alemão segue, ao menos por 2 semanas, com tiroteios constantes. Esse debate da segurança pública não pode ficar alheio a esta casa. É um debate de direitos, o qual o município tem responsabilidade. Não apenas com o debate que a gente quer travar também aqui, fraterno, com o lugar do armamento da guarda, no qual nós já nos colocamos contrários, mas com o trabalho de inteligência, com o trabalho de segurança, com o trabalho de antecipação, aonde o resultado não pode ser vitimar os policiais e vitimar os moradores de favelas. O Complexo do Alemão tem denúncias diárias, tanto das UPPs, dos profissionais que ali estão, quanto dos seus moradores. A responsabilidade sobre esse tema da segurança, do eixo da segurança e das violações, precisa ser colocado preventivamente também nessa casa. Porque quem mais sofre são as mulheres faveladas, que têm seus filhos vitimados ou no lugar da prisão, e esse é um debate que a gente precisa enfrentar. Então, esse tamanho de mortes, intervenções, desemprego, não nos coloca na retaguarda, pelo contrário, nos coloca assumindo esse papel necessário desse mandato, um mandato que é nosso, um mandato que está à disposição aí na sala 903 para as assessorias, para as equipes, para os mandatos para a população do Rio de Janeiro como um todo, no qual a gente já começa com alguns projetos de lei de garantia de atendimento humanizado nos casos de aborto legal, nos casos de estupro, por exemplo. Então, assistência qualificada na rede pública do que ela já existe pela vida das mulheres, e no programa de espaço infantil noturno para a educação infantil, no qual as mulheres faveladas, mulheres pobres, famílias que não têm um lugar. Imagina uma trabalhadora que esteja trabalhando no shopping ou de plantão num horário adequado para deixar seus filhos. O prefeito fala da educação infantil e do aumento de vagas, mas não apresenta este plano. Essa é uma responsabilidade desta casa de fiscalizar o quanto que seguro e de qualidade essa educação infantil será. Então, esses são alguns dos nossos primeiros passos. Vamos juntos e juntas nessa construção coletiva, de um acordo, numa coletividade que a gente tem feito, numa construção que vem diante. O Eu Sou Porque Nós Somos. É isso. Obrigada.